Oi, gente! Hoje nós vamos conversar um pouquinho, compartilhar com vocês algumas possibilidades para a gente fazer o nosso planejamento diário de uma maneira que esse nosso planejamento do dia esteja coerente com aquilo que a gente escolhe, com aquilo que a gente define e com aquilo que a gente valoriza na nossa vida. Olha só a minha janela. Gente, isso aqui é o pôr do sol do sertão. Então não é só o luar do sertão que é maravilhoso, não. O pôr do sol também. Eu não uso cortina justamente para que minha sala eu possa estar contemplando o fenômeno da natureza e que a gente aproveite, né, esses momentos de contemplação da vida, porque para mim eles são muito importantes mesmo. E aí tá fazendo esse vídeo nesse momento com esse pano de fundo, tem sido assim muito especial esse dia de hoje, tá? Então vamos lá. Então começar pensando um pouquinho sobre para que você quer aprender planejamento, né? Então para que é que me serve? E assim, eu costumo dizer, em sala de aula principalmente, que a gente só consegue compartilhar aquilo que a gente vive. Então, o que eu estou trazendo para vocês é um pouquinho do meu dia a dia, é um pouquinho de como eu vivo esse planejamento. De repente pode servir, pode ser útil para você experimentar algumas dessas ações e te proporcionar mais qualidade de vida. Então, gente, o planejamento ele é necessário, principalmente quando ele envolve uma tomada de decisão antecipada. Então, para que é que eu quero planejamento? Eu, Yara, para que é que eu quero? Eu quero porque o planejamento de vida me ajuda a tomar decisões no meu dia a dia. Antes de decidir qualquer coisa, eu posso parar um pouquinho, pensar, retomar aquilo que eu defini para a minha vida e ver se essa decisão está agregada ou não, está coerente ou não com aquilo que eu quero realizar, com aquilo que eu quero concretizar na minha existência. Além da tomada de decisão, o planejamento me auxilia muito na flexibilidade. Então, muitas vezes a gente pensa que uma pessoa que desenvolve planejamento, uma pessoa que gosta de planejamento, é uma pessoa inflexível. E eu tenho aprendido cada vez mais que quanto mais eu planejo, mais flexível eu me torno. Até porque o planejamento é algo que a gente aprende a fazer, né? E a gente aprende a fazer com uma finalidade, né? Justamente pensando para que eu quero. Então, com planejamento, eu consigo entender aquilo que eu posso fazer, aquilo que me cabe. Então, quais são as ações que eu posso me responsabilizar, que eu posso me dedicar a fazer, e quais são as situações, quais são os contextos que estão para além do meu poder, que estão para além da minha ação. E muitas vezes eu consigo, com planejamento, entender que existem diversas situações que eu não tenho muito a fazer, né? A não ser esperar o tempo passar, a não ser aguardar que algumas situações aconteçam e de repente até depender da ação de outras pessoas. E, além disso, o planejamento me traz um terceiro elemento, que é a ideia de limite. Quando eu entendo que eu não tenho controle de muita coisa, eu consigo controlar algumas das minhas ações, porque a gente também não é esse ser perfeito, lógico e racional para resolver tudo, porque a gente abre a geladeira para pensar. E abrir a geladeira para pensar é o ato mais inconsciente, mais inconsequente que a gente faz na vida. Então, quando eu faço esse planejamento, ele me ajuda na gestão das minhas ações, né? Eu consigo pensar como as minhas ações, eu tenho movimento com finalidade, porque a ação é aquilo que eu vou fazer, é aquilo que eu vou executar. E quando eu coloco finalidade nas minhas ações, eu entendo que eu só consigo fazer a gestão das minhas próprias atividades dentro de um determinado contexto, lidando com um recurso finito que é o tempo. Então, peraí. Quando eu estou falando de movimento, gente, eu estou falando de um movimento de um sujeito, de uma ação de uma pessoa. Até porque o movimento do tempo ele é constante. O movimento do tempo é o mesmo. Ele nem acelera e ele nem desacelera. Ele nem é mais rápido e nem ele é mais devagar. O tempo ele flui, o tempo ele acontece, né? Mas eu só consigo fazer a gestão, eu só consigo tomar a decisão, eu só consigo entender os limites, eu só consigo ter flexibilidade nas minhas próprias ações, que é aquilo que eu sou capaz, que eu tenho possibilidade de fazer gestão.
Então, o planejamento, pensar o planejamento e ter um tempo na minha semana ou no meu dia para fazer o meu planejamento, é ele deixar claro o meu contexto de ação. Então, é como se eu já tivesse visualizando um determinado contexto, antecipando a minha tomada de decisão. Eu não preciso chegar no meu trabalho para lá eu decidir o que é que eu vou fazer. Eu posso sim planejar, organizar, definir antecipadamente quais serão as minhas ações no meu ambiente de trabalho. E inclusive, eu posso prever, dependendo da natureza do meu trabalho, as interrupções e os imprevistos que eu posso ter. Então, quanto mais eu conheço o meu contexto e quanto mais eu conheço a natureza das minhas ações, mais eu vou ter um planejamento eficiente e eficaz, com ações eficazes no meu dia a dia. Então, gente, eu preciso pensar as minhas ações dentro de uma porção limitada de tempo. Então, o tempo ele é um recurso finito, mas a gente aprendeu culturalmente a organizar numericamente esse tempo em porções, né? Que é uma abstração, que é uma metáfora que a gente utiliza, porque na prática, isso não acontece de verdade, né? A gente tem um limite, um início e um final. Então, eu posso fazer planejamento em porções de tempo definido, como, por exemplo, meu planejamento de atividades. Então, eu tenho atividades que eu vou usar menos tempo e aí eu coloco horas, ou eu posso ter atividades que eu vou levar mais tempo, já que é da natureza da atividade requerer um tempo maior. E aí eu posso pensar em turnos ou eu posso pensar em dias. E aí eu faço tanto o planejamento das minhas atividades, conhecendo a natureza da atividade e agregando essa atividade dentro de um recurso limitado disponível, que é o tempo. Além desse planejamento de atividades, eu posso fazer o meu planejamento diário, eu posso fazer o meu planejamento semanal, eu posso fazer o meu planejamento mensal, eu posso ter um planejamento sazonal, dependendo de como a minha vida se estrutura e que eu preciso desse tempo organizado. Eu posso ter um planejamento anual, um planejamento para cada 3 anos, um planejamento para 5 anos, um planejamento para 10 anos. Você que vai definir para que você quer realizar esse planejamento. Quando a gente pensa em planejar a vida, não é uma camisa de força que você vai colocar em você, mas é você ter um momento de refletir as estratégias de ações em determinados contextos. E claro, gente, entendendo que esses contextos eles podem mudar. Todas as vezes que eu tenho uma mudança de contexto, eu preciso replanejar as minhas ações. Tá? Por isso que a flexibilidade é tão importante. Normalmente uma pessoa muito rígida e muito metódica, ela tem dificuldade com planejamento, porque ela trabalha com uma falsa ideia de controle, ela trabalha com uma ilusão de que as coisas vão acontecer necessariamente como estão planejadas. E a vida real, ela não é bem assim. Então, quando eu entendo, aí quando eu começo a definir o meu planejamento de vida, e aí eu que vou definir qual é o tempo que eu vou usar, eu começo primeiro a definir quais são os meus valores. O que é importante na minha vida? E aí eu uso o método de gestão pessoal, sou muito apaixonada pelo GTD, e principalmente a partir da definição de horizontes, né, que tem imbuído aí uma concepção de tempo. Então, o que é que significa? Que quanto mais longe eu vejo, quanto mais longe o meu horizonte, mais tempo eu tenho para aquelas ações que eu estou definindo. E o meu horizonte mais distante tem a ver com os meus valores e com os princípios da minha vida. Por quê, Yara? Porque aquilo que eu faço, as minhas ações, elas precisam estar alinhadas, elas precisam estar coerentes com os meus valores. Porque se eu tenho que fazer, por exemplo, um trabalho, ou se eu escolho trabalhar numa empresa, num modelo de gestão, onde as minhas ações, elas entram em choque, elas entram em conflito com aquilo que eu defino para a minha existência, com aquilo que eu vejo que é importante para mim, eu vou viver em conflito. E aí, a consequência disso, com certeza, vai ser insatisfação, frustração e muitas vezes um adoecimento severo, ou em muitos casos até uma ideação suicida e uma busca de uma perspectiva para além da vida. Então, quando eu defino os meus princípios, as minhas ações,
Eu posso, inclusive, pensar que o meu projeto de vida não precisa ser necessariamente um projeto de vida individual. A gente tem vivido, sim, um vazio crescente dos projetos coletivos, e isso tem trazido para a gente um isolamento social muito grande, porque os projetos coletivos eles são necessários, mas os projetos coletivos eles precisam estar coerentes com os projetos individuais, onde a gente entende que essa lógica da competitividade é uma lógica que tem nos distanciado e que tem nos adoecido. E eu gosto muito, muito mesmo das reflexões do Humberto Maturana, onde ele mostra que nós construímos essa maneira de viver, nós construímos essa forma onde o ser humano ele é inimigo do próprio ser humano, a partir de uma ideia de competitividade, de que alguém por fazer alguma coisa é melhor que. E o Maturana ele clama por um modo de vida, uma maneira de conviver, que a gente valoriza a cooperação e a colaboração. E quando a gente se atentar para isso, a gente vai conseguir sim ter habilidades e ter competência para desenvolver projetos individuais e projetos coletivos em consonância com aquilo que a gente deseja, não só para a gente, mas para o outro também. E aí, quando eu reflito sobre o que eu acredito, como eu quero viver, eu posso sim agregar pessoas ao meu projeto de vida. Então, não é uma perspectiva individualizada, não é uma perspectiva que me distancia, mas eu posso pensar pessoas que são importantes para mim, categorias que são importantes para mim e que contempla um projeto de vida que atravessa também o projeto de vida de outras pessoas. E aí, gente, a partir disso, e aí é o plano maior, digamos assim, da vida, é que a gente vai definir, é que a gente vai determinar as nossas ações no tempo, onde estas ações estão em coerência com aquele propósito maior. E aí eu quero dar só um exemplo hoje, que é sobre o planejamento diário. Então, se eu penso que os projetos coletivos são importantes, qual é o tempo do meu dia que eu estou dando para uma atividade social? Qual é o tempo do meu dia que eu estou dedicando em prol dos trabalhos coletivos? Qual é o tempo do meu dia que eu estou dedicando para a transformação da sociedade que eu desejo ter? Então, quando a gente tem uma perspectiva de vida clara, definida, na medida que eu vou definir o meu recurso, que é o tempo, eu agrego as minhas ações, eu defino as minhas ações, determinando tempo para aquilo que é importante, para aquilo que dá sentido à minha existência, E quando eu penso em planejamento diário, quando eu tenho, por outro lado, aquilo que eu preciso fazer, a gente precisa ter uma equação que aí é individual, entre a natureza da minha tarefa, da minha ação, daquilo que eu quero realizar e o tempo que eu preciso para fazer isso. E quando a gente pensa em tempo, você precisa, primeiro de tudo, definir quando é que seu dia começa e quando é que ele termina. Então você pode ter uma vida com um horário fixo, onde você precisa acordar e levantar, que são duas ações diferentes, onde você precisa acordar e levantar em determinado horário para cumprir determinadas ações, ou você pode ter um dia onde o horário ele não precisa necessariamente ser fixo, mas você tem um roteiro de atividades que você vai fazendo, cumprindo de um a um. Isso é da natureza da ação. Então, o compromisso, a ideia de horário, é a ideia de quando você tem uma ação que ela não pode ser adiada, principalmente porque ela está em consonância com o tempo e com a ação de outras pessoas, como por exemplo uma reunião, como por exemplo um trabalho com horário definido. Eu preciso estar em sala de aula em tal horário porque a definição desse horário está interligado com a definição do horário que os meus alunos chegam. Mas eu posso ter outras tarefas, eu posso ter outras ações onde o horário ele não vai ditar, porque não depende desse entrelaçamento com o tempo de outras pessoas. Tá? Mas é importante sim a gente definir o que é que vai caracterizar o início e o término do seu dia. Um outro ponto importante é o autoconhecimento. A gente precisa sim, gente, se olhar. A gente precisa pensar sobre o que é que tem valor para a gente. Porque as minhas ações, elas precisam estar agregadas, elas precisam estar em coerência, em consonância
aquilo que eu acredito para a minha vida, né? Porque eu não consigo dominar o tempo, eu só consigo dominar as minhas ações. E se as minhas ações elas não estão coerentes com o que acredito, eu vou viver constantemente no vazio, eu vou viver constantemente no sentimento de frustração. E aí, gente, o dia começa quando eu começo a pensar nele. Então não é o horário que vai marcar o início do dia. Então se eu estou hoje pensando o meu dia de amanhã, simplesmente, olha, eu preciso fazer isso amanhã, amanhã é dia de pagar tal conta, eu já estou planejando, né? E aí, sobre planejamento, tem alguns estudos, eu gosto muito do David Allen, quando ele diz que nós sempre planejamos. E nós temos uma maneira natural de planejar que muitas vezes a gente não leva em consideração. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho sobre esse método de planejamento natural, de como todo mundo se planeja, eu te convido a ver um vídeo que está aqui disponível no nosso canal de Bem com Tempo, chamado Tempo de Planejar, né? Foi um período onde nós fizemos 28 vídeos que constituem uma playlist sobre o tempo de cada tempo, e nós temos, dentre esses tempos, o tempo de planejar. E aí eu trabalho um pouquinho, eu aprofundo esse conceito de que nós sempre planejamos. E quando a gente diz que não planeja, a gente já está planejando tomar uma decisão na hora que a situação acontece, né? Que é o que o David Allen chama de planejamento natural. Então, se o dia começa antes, se o meu dia começa quando eu começo a pensar nele, né? E aí eu tenho uma lista, digamos assim, de ações que eu preciso estar desenvolvendo nesse dia, eu primeiro penso o que é que eu tenho de compromisso, o que é que eu tenho para amanhã, que é horário fixo. Isso precisa estar bem definido, porque significa que eu preciso de uma interação com outras pessoas neste mesmo horário para que a nossa ação aconteça. Além dessa ideia de compromisso, é você também separar aquilo que você precisa fazer que não tem nem horário, que não tem horário fixo, né? Mas entendendo que isso é flexível. Até porque em algumas situações a gente tem como marcar o início, mas a gente não tem como marcar o final. Por exemplo, infelizmente, quando você vai para uma consulta médica, a gente sabe o horário que chega, mas não sabe o horário que sai. É diferente de um horário de aula, ou de um trabalho formal, ou de um expediente administrativo, que eu sei que hora aquele trabalho está aberto, que hora aquele espaço está aberto e que hora que aquele espaço vai se fechar. Além disso, é muito, muito importante quando eu separo na noite anterior os recursos que eu vou utilizar. E aí, gente, esses recursos envolvem tudo, desde a roupa que eu vou usar, os meus materiais de trabalho. Então, como professor, eu preciso separar os meus recursos de aula assim. Eu separo também, eu já deixo mais ou menos pré-preparado aquilo que eu vou consumir no café da manhã. Eu checo a minha bolsa, vejo se os meus documentos estão todos lá. Se eu for precisar de dinheiro, eu vejo se aquele dinheiro que está separado na minha carteira é suficiente para outro dia, para aquele dia. Por quê, gente? Porque isso faz com que no outro dia de manhã eu comece o dia com calma. Eu não preciso começar o dia acelerado, porque está tudo sob controle, tá tudo definido. E aí eu não preciso nem estar muito disposta para fazer o que eu preciso ter que fazer, que eu prefiro sim estar disposta. E eu, gente, eu não gosto de viver no corre-corre, eu não gosto de fazer nada com pressa. Então, para mim é muito importante começar o meu dia devagar. Eu não gosto de me alimentar com pressa, eu não me alimento com pressa. Eu só sei viver com calma, eu só sei viver fazendo as coisas aos poucos. Então eu não vou deixar muita coisa para fazer, muita ação para ser feita quando eu levanto, porque significa que eu vou precisar acordar cada vez mais cedo, o que significa que eu posso prejudicar a qualidade do meu sono. Então, se eu tenho mais ou menos uma noção do tempo que eu preciso acordar, eu não posso deixar muitas ações para fazer antes de sair de casa, porque senão eu vou ter que acelerar o meu movimento. E aí eu já vou começar o dia cansada. Além disso, e aí eu gosto mesmo de planejar o meu dia escrevendo, porque eu consigo definir os meus contextos por turno. Eu consigo entender a natureza das minhas ações por turno. Então, de manhã eu posso estar fazendo um tipo de atividade, um tipo de trabalho, e de tarde eu estar fazendo outro tipo de trabalho. Por exemplo, eu posso estar em sala de aula de manhã, e aí isso traz uma natureza específica da atividade que eu estou fazendo, e de tarde eu posso ir no comércio. E aí, quando eu listo, quando eu escrevo o que é que eu preciso fazer, qual é o conteúdo da aula, qual é o recurso
que eu vou estar utilizando. Eu gosto de fazer um roteiro assim, eu gosto de planejar a aula, então eu faço um roteiro daquilo que vai ser conversado, daquilo que vai ser dialogado em sala de aula. E da mesma forma, quando eu vou no comércio, eu preciso saber o que é que eu vou fazer lá, para onde eu vou e o que é que eu vou executar naquele lugar. Então, se eu já tenho uma lista daquilo que eu preciso fazer no comércio, eu faço logo de uma vez só. E eu agrego as ações comuns, digamos assim, nos lugares mais próximos, porque eu economizo tempo de estacionamento, eu economizo dinheiro e eu vou otimizar as minhas ações. Eu vou pegar uma fila só para pagar, vai ser só uma espera. Então, se eu posso realizar a maior quantidade de ações em um espaço físico menor, eu prefiro. E aí eu levo sempre uma lista daquilo que eu preciso fazer naquele local. Para mim não adianta lembrar que eu preciso comprar pilha quando eu estiver na sala de aula de manhã. Aí eu preciso ter, aí sim, uma ferramenta de uma gestão pessoal que me permite tomar a decisão antes. Porque quando eu anoto que eu vou no supermercado e que lá eu vou comprar a pilha que eu preciso, eu já tomei uma decisão antes. E aí, gente, eu não preciso ficar lembrando, não preciso ficar puxando da cabeça, como diz aqui na roça, daquilo que eu preciso fazer, porque basta eu olhar. Isso me traz simplesmente economia de tempo e me traz muita economia psíquica, porque eu não vou estar puxando do meu juízo, da minha cabeça, não vou estar gastando os meus neurônios para ficar lembrando o que é que eu preciso estar comprando no mercado, e muito menos, dependendo da demanda, ter que retornar lá, né, que eu detesto o retrabalho, né, que é uma das características, por isso que eu gosto tanto do planejamento, porque eu detesto gastar 2 tempos para fazer a mesma ação. E aí, gente, quando eu registro as ações, aquilo que eu preciso fazer, eu tiro da minha cabeça. Isso me dá uma noção do tempo disponível que eu tenho. E de repente, aí vem, eu penso mais ou menos quanto tempo eu vou ficar no comércio. Eu não gosto de comércio, então para mim, quanto menos tempo, melhor. Mas se eu conseguir otimizar, então se eu penso que é uma véspera de feriado, que é uma véspera de período que as pessoas normalmente estão em compras, eu me dou o direito de pensar um tempo maior. Porém, pode ser que eu pegue uma fila menor, pode ser que eu gaste menos tempo. Isso significa que eu vou ter mais tempo sobrando no meu dia, onde eu vou descansar, onde eu vou fazer outra coisa, ou de repente fazer nada, que para mim é tão importante. Então, além disso, quando eu planejo o meu dia e que eu vou acompanhando aquilo que eu fiz, eu tenho como no final do dia olhar e contemplar o resultado do meu dia. Eu tenho como olhar o resultado, eu tenho como olhar aquilo que eu realizei, que é, gente, uma contemplação que a gente precisa fazer. Então eu tenho como avaliar aquilo que eu fiz. E outro ponto importante também ao longo do dia é estar pensando nos imprevistos. Então, se eu normalmente gasto da minha casa para o meu trabalho 15 minutos, eu não planejo sair de casa para estar no trabalho com 15 minutos. Eu tenho que pensar que pode acontecer imprevisto, então eu coloco algum tempo de sobra nisso. Então, se eu tenho um trabalho onde constantemente eu posso ser convidada para participar de uma reunião, eu tenho que colocar isso como possibilidade no meu trabalho. Porque aí quando isso acontece, uma reunião de imediato, isso não vai trazer prejuízo para aquelas ações que eu planejei para aquele dia. Então, gente, a gente pensa no imprevisto também. E por mais que algumas vezes tragam um certo desconforto, a gente precisa entender que existem trabalhos que é da natureza do trabalho, o imprevisto é aquilo que está sob o controle de outras pessoas e que você precisa responder. E que você acaba sendo convocada, queira você ou não, mas eu posso planejar um imprevisto se eu entendo a natureza do meu trabalho. E aí, gente, por fim mesmo, eu acho que é valorizar aquilo tudo que foi feito. Eu gosto muito de chegar em casa com essa sensação de que eu cumpri aquilo que eu desejei para o meu dia. Tanto aquilo que tem a ver com as minhas decisões individuais, quanto simplesmente almoçar com um amigo, tomar um café com outro, que é outra coisa também que eu estabeleci como planejamento semanal. Em algum momento da semana, eu me dou o direito, eu me dou o presente de ou almoçar, ou tomar um café de fim de tarde, ou jantar com algum dos meus amigos. Porque para mim é importante estar alimentando esses vínculos. E como eu moro numa cidade e trabalho em outra, eu percebi que no último ano o meu modo de vida acabou me afastando um pouco
né? Mais do que eu gostaria. Só que eu prefiro, eu sou uma pessoa que eu preciso e que eu gosto de estar em companhia com os meus amigos. Então, o que é que eu faço? Quando eu vou fazer o meu planejamento da semana, eu vejo quais são os dias que eu vou almoçar fora, que eu vou tomar um café fora de final de tarde, ou até uma janta depois do expediente de trabalho, e ligo e convido os amigos, sim. E aí vamos tomar café, e aí vamos almoçar esse dia, vamos ver se você nesse dia pode. Se uma pessoa não puder, outra pessoa pode. Né? E isso traz, gente, sentido para a minha existência. Isso faz com que as minhas ações elas tenham coerência com aquilo que eu acredito. Então, gente, pensar o planejamento é a gente entender uma situação plana, é entender qual é o contexto e a gente estar disposta a agir em prol daquilo que é importante, de tudo aquilo que é importante na nossa vida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.